Olá, boa noite. Centenas de famílias que vivem em Cacaupireira, no município de Iranduba, já estão em situação crítica por causa da cheia do Rio Negro. Além de ter ruas e casas invadidas pelas águas, faltam pontes de madeira para permitir a passagem e acesso das pessoas até as moradias. Na última semana, a situação dos moradores de Cacaupireira, a 7 quilômetros de Manaus, piorou. Ruas foram tomadas pela água, dificultando a passagem das pessoas. Em algumas áreas, só é possível transitar de barco ou de canoa. Nos pontos mais rasos, a população se arrisca ao caminhar pela água. A dificuldade deles, eles queriam madeira. E hoje a madeira está difícil. O prefeito disse que vinha uma balsa de madeira e até agora não chegou. Não tem ponte, eles não fizeram ponte. Tem que andar pela água. Pela água, não tem brecha, pela água mesmo. Essa aqui é uma das partes mais atingidas pela cheia em Cacaupireira. De acordo com a Associação de Moradores, pelo menos 1.000 famílias já tiveram as casas invadidas pelas águas do Rio Negro. E o pior é que até agora não houve qualquer sinalização de que essas pessoas vão ser retiradas daqui para um local mais seguro. Eliane vai para casa de canoa. Entrar na moradia tem de ser assim, através da janela. Os móveis estão empilhados. A família já levantou o piso da casa quase 1 metro e já não há mais o que fazer. Estão pedindo a nossa saída daqui. Está dificultoso para nós, né? Estamos pedindo socorro. Pais e filhos convivem com o perigo de animais selvagens, que agora estão mais próximos com a subida do rio. Já vi jacaré, matei cobra aqui. Está sendo perigoso, né, para quem tem filho, que meu filho está até doente. Dessa água, né, também. Navegando pelas ruas, encontramos Dona Mara, que também teve a casa inundada. Ela conta que as crianças correm risco constante de afogamento. É uma tauba só, e a gente consegue colocar uma tauba, porque não tem condições, não veio tauba, não veio nada para ajudar. E a pessoa só tem uma tauba para passar. E a criança caiu da mãe dentro d'água. A sorte que ela gritou, ficou gritando e o pai veio e caiu atrás e pegou o bebezinho de 3 meses. Jacenira não tem dinheiro para comprar madeira e levantar o assoalho da casa. Por isso, vive dentro d'água. Que ajude a gente com madeira, que ajude, entendeu? Traga uma ajuda pra gente, porque a gente já tá na calamidade aqui. Você não tem para onde ir? Não temos pra onde ir, entendeu? A única moradia da gente é essa daqui. Os prejuízos também atingem a economia local. Algumas olarias já diminuíram a produção de tijolos. Aqui, parte da área destinada à secagem do material não é mais usada. Com o terreno encharcado, um dos fornos cedeu e outro pode ser desativado nos próximos dias. A produção caiu em quanto já? Já caiu em 40%, já caiu já. Só desse forno tá parado já caiu em torno de 20% só dele. Eu vou parar outro também devido à enchente. E essa manhã o governo do Amazonas autorizou o repasse de 3,5 milhões de reais a 10 municípios atingidos pela cheia deste ano. Os recursos poderão ser usados para aquisição de combustíveis, logística e materiais para a remoção das famílias atingidas e também na contratação de serviços para ações integradas de auxílio à população. Em todo o estado, 31 municípios estão em situação de emergência e 2 em estado de calamidade por conta da cheia dos rios. E em Manaus, a cheia do Rio Negro também traz prejuízos para centenas de famílias que vivem na orla e também para os comerciantes do centro. A capital já registra a 5ª maior cheia da história. Desde ontem, o nível do Rio Negro se mantém estável. Nos últimos 3 dias, ele subiu apenas 2 centímetros e a cota hoje está em 29 metros e 44 centímetros. Mas essa já é a 5ª maior cheia registrada na capital. A enchente desse ano também já superou a do ano passado. Ele pode ter algumas variações, tanto no início ou no término da vazante ou subida. De acordo com o último alerta de cheia para Manaus, divulgado pelo Serviço Geológico do Brasil na semana passada, o Rio Negro pode alcançar a cota máxima de 29 metros e 60 centímetros esse ano. Pelo menos 13 bairros da capital já foram alagados, segundo a Defesa Civil do município. Os que ficam na orla são os mais atingidos.
Em algumas ruas do centro, perto do Mercado Municipal de Manaus, a água transbordou pelas galerias. Nessa, que fica ao lado da Feira da Manaus Moderna, o cenário já é de muito transtorno. Fica muito complicado para nós, aí nós perdemos muito grande por causa disso. Porque para a gente fazer um carreto para cá, não adianta, nós não temos nem condições de a gente estar fazendo carreto para cá. A situação também já complica o trânsito. Próximo dali, a rua está totalmente alagada e precisou ser interditada. Situação que obriga os comerciantes a conviver com o prejuízo. Com esse cheiro aí, com esse odor que fica, é muito difícil de a gente trabalhar. Então a situação fica difícil, o movimento cai, as vendas diminuem. No dia 26 de maio, foi decretada a situação de emergência em Manaus. E confira agora a previsão do tempo para este sábado aqui na capital e também em algumas cidades do interior. Em Humaitá, o sábado segue com variação de nuvens intercalada com aberturas de sol e previsão de chuva isolada. As temperaturas variam entre 23 e 35 graus. Em Novo Airão, o sol aparece entre nuvens e há chance de pancadas de chuva. Mínima de 23 e a máxima chega aos 32 graus. Na capital, o tempo fica nublado, também com possibilidade de chuva isolada. E as temperaturas variam entre 25 e 33 graus. Após denúncia anônima, policiais da Delegacia Especializada em Prevenção e Repreensão a Entorpecentes conseguiu apreender uma adolescente de 17 anos durante a madrugada de hoje no aeroporto Eduardo Gomes, na capital. Ela tentava embarcar para Belém com cerca de 12 quilos de cocaína escondidos em uma caixa de liquidificador dentro da mala. De acordo com a polícia, a droga está avaliada em R$150 mil. A menor foi autuada em flagrante e encaminhada à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais e deve cumprir medidas socioeducativas. Após quase 5 meses em obras, o trecho da ponte que dá acesso ao bairro São Jorge, na capital, foi reinaugurado esta manhã. Com isso, o tráfego de veículos na Travessa Arthur Bernardes e na Avenida São Jorge agora volta à normalidade nos dois sentidos, o que deve ajudar também a desafogar o trânsito na Avenida Constantino Neri. A ponte, construída em 1952, possui 51 metros e 90 centímetros de comprimento e pouco mais de 8 metros de largura. A reforma, iniciada no mês de janeiro, foi voltada para melhorias no reforço estrutural da ponte, que ganhou novo pavimento, iluminação a LED e uma passarela metálica para pedestres de 1,20 m de largura. A ponte recebeu todo o trabalho digno para que a população tenha a acessibilidade de forma que ela merece. Durante a reabertura da ponte, o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, destacou a importância da obra para a mobilidade na área e disse que o próximo passo é fiscalizar o uso da faixa exclusiva para ônibus do sistema BRS na Avenida Constantino Neri, que segue sem data para funcionar de forma efetiva. A faixa exclusiva já está funcionando assim, a gente não está forçando e graças a Deus nosso povo é tão educado, é tão bom, nosso povo sem nenhuma coerção, sem nada disso, nós não temos que fazer nada disso. Então, lá já está funcionando, o pessoal respeita. Um carro ou outro entra por ali, vai chegar a hora em que a gente vai dizer agora não pode entrar mesmo, entendeu? Mas está tudo bem, vai funcionar conjuntamente com isso e vai ser um grande desafogo para o trânsito. Mas apesar da alegria dos moradores com a reinauguração da ponte, este homem da comunidade reclamou da falta de uma faixa de segurança para os pedestres. A ponte está bonitinha, está toda pintadinha, mas esqueceram da faixa de pedestre. O prefeito se comprometeu, espero que ele cumpra. Eu acho que isso aí é uma questão de se discutir com o manaustano, não vejo nenhum problema. O difícil era fazer a ponte. Essa ponte é de 1952. A maioria do pessoal que está aqui não era nascida em 1952. É a primeira reforma que tem, ou seja, praticamente foi uma reconstrução de uma ponte que estava obsoleta. Então faixa é fácil, faixa é muito fácil. Com a entrega da ponte, batizada com o nome do engenheiro Lopes Braga, das obras previstas para a melhoria da infraestrutura da cidade para a Copa do Mundo, a Prefeitura de Manaus ainda deve finalizar as obras do calçamento da Avenida Djalma Batista e do complexo viário do aeroporto, que vai ser entregue parcialmente até a semana que vem. Agora, esse domingo, a gente
entrega a Torquato toda retificada. Então, os movimentos, o turista que está chegando entra normal na cidade, o turista que vai para o aeroporto entra com semáforo à esquerda, do jeito que ele fazia antes, porém numa avenida bem maior, bem mais confortável. O que não vai estar sendo feito é exatamente concluído são as trincheiras, né? O que está em desnível e o que depende do tempo chuvoso, aí a gente tem um atraso pequeno, mas que a gente deve concluir nos próximos 30 dias. As convenções partidárias que vão definir oficialmente os candidatos que irão disputar as eleições deste ano devem ser feitas a partir da próxima terça-feira até o dia 30 de junho. Mas na capital, os partidos políticos já realizam encontros para oficializar as alianças políticas. Esta manhã foi a vez do PDT anunciar apoio ao PMDB. Na manhã de hoje, o ex-governador do estado e ex-prefeito de Manaus, Amazonino Mendes, do PDT, oficializou o apoio à pré-candidatura ao governo do estado do senador pelo Amazonas, Eduardo Braga, do PMDB. No encontro, 6 partidos políticos, entre eles o PDT, anunciaram apoio ao líder do governo no Senado. Nós estamos aqui para selar, quem sabe, o início de uma nova forma de se fazer política nesse estado. Amazonino tem essa gênese política da liberdade, da justiça social. O PT e o PCdoB também já anunciaram apoio ao PMDB no Amazonas nestas eleições. A reunião contou com prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e as lideranças partidárias. No Amazonas, as articulações políticas são intensificadas há 21 dias do primeiro turno das eleições de 2014, que será no dia 5 de outubro. De acordo com a legislação eleitoral, os partidos políticos e coligações têm até às 7 horas da noite do dia 5 de julho para apresentarem o requerimento de registro de candidatos. Neste domingo, a Igreja Católica celebra Pentecostes. E em Manaus, cerca de 80 mil pessoas são esperadas durante a celebração, que este ano, por conta da Copa do Mundo, será realizada na Avenida Eduardo Ribeiro, no centro da capital, a partir das 4 horas da tarde. As informações com o repórter Neto Cavalcante. 50 dias após a Páscoa, os fiéis católicos celebram Pentecostes, que esse ano vai ser no dia 8 de junho, ou seja, nesse próximo domingo. E diferente de anos anteriores, onde era comemorado no Sambódromo, este ano vai ser aqui no centro de Manaus, na Avenida Eduardo Ribeiro. Converso agora com Dom Mário Antônio, bispo auxiliar de Manaus, que tem mais informações. Pentecostes é uma das datas, uma das celebrações mais importantes do ano para os católicos, né, bispo? Sem dúvida, não. Pentecostes é a festa da vinda do Espírito Santo. E como você disse, nós celebramos 50 dias após a ressurreição de Jesus. Jesus cumpriu a sua promessa de enviar o Espírito Santo. Cabe a nós hoje, homens e mulheres de fé, obedientes à palavra do Evangelho, ao ensinamento de Jesus, também continuarmos testemunhando o Cristo ressuscitado com a força, dons e frutos do Espírito Santo. A partir de que horas os fiéis já podem chegar aqui na Avenida Eduardo Ribeiro? Olha, como todo ano, a festa de Pentecoste mobiliza toda a nossa arquidiocese através dos 12 setores que compõem a nossa igreja local. E a celebração está prevista da seguinte maneira: a partir das 4 da tarde, a concentração aqui na Eduardo Ribeiro, com animação, com momento também de evangelização. E a partir das 5 horas, a celebração eucarística, com a presença de Dom Sérgio, nosso arcebispo, os nossos sacerdotes, diáconos, religiosos e religiosas e o povo de nossas comunidades, que estão aí se mobilizando, se organizando para se fazerem presente neste momento de festa, de alegria, de unidade, de vigor e de vibração da Igreja Católica de Manaus. Muito obrigado, bispo, pelas informações. Uma boa dica é chegar cedo. Todas as vias aqui adjacentes à Avenida Eduardo Ribeiro vão estar fechadas. São esperadas pelo menos 80 mil pessoas para celebrar Pentecostes neste ano. Neto Cavalcante para o Band Cidade. E a partir da próxima semana, Manaus também vai estar no roteiro de jornalistas do mundo inteiro que vão vir para o Brasil cobrir a Copa. E aqui na capital, uma grande estrutura foi montada para receber estes profissionais e também garantir agilidade no envio das notícias do Mundial. Quase 70 mil metros quadrados e boa parte vai estar à disposição de jornalistas do mundo inteiro na Copa do Mundo.
O Centro Cultural Povos da Amazônia foi adaptado para receber os cerca de 2.000 profissionais da imprensa que são esperados em Manaus a partir da semana que vem. Lá nós temos 40 lugares com computador, internet wireless de 300 MB disponível para os jornalistas. Na verdade, o estúdio ele foi construído para fazer parte desse espaço, mas ele vai funcionar na época da Copa. Gravação mesmo em estúdio, tanto de TV quanto de rádio. Apesar da distância da Arena da Amazônia, os organizadores garantem que a imprensa não vai enfrentar dificuldades na cobertura da Copa. A GECOM e a SENCOM providenciaram várias situações para atender esses jornalistas, inclusive na infraestrutura, na logística de transporte para eles. Então, eles serão muito bem atendidos. Voluntários bilíngues também vão ajudar quem vier de outros países. Nós temos 85 alunos, que foram previamente selecionados, tiveram treinamento e são alunos das escolas do ensino médio, da rede estadual de ensino. Os alunos eles vão colaborar prestando informações, orientações quanto aos espaços. O credenciamento para usar o espaço é feito pelo site copa2014.am.gov.br. 8 jogadores envolvidos na briga que marcou a final do Campeonato Amazonense há quase 2 semanas na capital foram punidos na noite de ontem pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Amazonas. A confusão foi durante a final do Campeonato Amazonense, disputada no dia 24 de maio entre Nacional e Princesa dos Solimões. Faltando 4 minutos para o fim da partida, os jogadores dos 2 times protagonizaram uma briga generalizada, onde o jogador do Nacional, Leonardo, foi agredido com socos e chute na cabeça. O atacante foi levado desacordado para o hospital. Exames constataram que ele terá que fazer uma nova cirurgia no maxilar. Dos 8 jogadores punidos, 6 são do time de Manacapuru, entre eles Nando, que teve suspensão de 20 jogos, e Delric, que ganhou gancho de 16 partidas. Também foram punidos Fininho, Branco, Marinelson e Canutama. A punição vale para todo o território nacional. O clube ainda terá que pagar uma multa de R$10 mil. O zagueiro Rodrigão e o atacante Leonardo, do Nacional, também foram punidos com a suspensão de 5 e 4 jogos, respectivamente, e a punição também poderá ser cumprida em qualquer clube. O mercado imobiliário também está aquecido com a Copa do Mundo. Isso porque, além da rede hoteleira, muita gente resolveu alugar a própria casa para turistas ou funcionários de empresas que vão trabalhar durante o Mundial aqui em Manaus. A rede hoteleira de Manaus já prevê uma das maiores taxas de ocupação para o período da Copa do Mundo. Pode chegar a 90%. Com a alta na procura, muita gente decidiu alugar a própria casa para a temporada do Mundial. De acordo com a Amazonas Tour, 195 casas e apartamentos na cidade foram cadastrados como hospedagem alternativa. Mas o número de leitos desse tipo disponíveis pode ser bem maior. Os imóveis cadastrados passaram por vistoria e entraram no site de divulgação internacional. O Sindimóveis faz o contrato do aluguel e garante a segurança tanto para o dono do imóvel quanto para o turista. Você pode vir a Manaus e você vai estar realmente fazendo um bom negócio, de alugar um imóvel com segurança. Nós estamos primando a segurança, na parte contratual como na parte estrutural do imóvel. Quem quiser oferecer hospedagem alternativa precisa ter o registro do imóvel ou escritura de compra e venda e contrato de compra e venda no nome do responsável ou procuração do representante. As casas e apartamentos próximos à Arena da Amazônia são os mais procurados. A média do preço cobrado pela diária nas hospedagens alternativas varia entre R$ 500 e R$ 1.200. Mas quando o local tem localização privilegiada, os valores podem triplicar. Esta empresária foi seduzida pelo mercado e já negocia o aluguel do apartamento com equipes de emissoras de TV que vão estar aqui. O condomínio fica a menos de 400 metros do estádio. A vista da varanda é um dos principais atrativos. A habitação tem 120 metros quadrados, 3 suítes e pode acomodar até 7 pessoas. Sabe quanto será a diária?
R$ 3.500. Cristiane vai se mudar com a família para a casa de um parente. Então, eu e meu marido discutimos essa possibilidade, era um bom momento e a gente resolveu fazer isso, colocar o nosso apartamento disponível no site da Amazonas Tour e do Sind Imóveis para ser anunciado para o mundo. O restaurante da dona Eucinete também virou local cobiçado para a Copa. Ela já recebeu oferta para alugar todo o espaço, mas recusou fechar a peixaria. Várias pessoas já me procuraram, tá? Como a Sky, como a BBC, só que eles queriam que eu alugasse o terraço e esse espaço aqui. Mas eu preferi ficar com esse espaço e o de baixo, né? Para poder atender meus clientes amazonenses, os brasileiros, como os turistas. Agora, a negociação é apenas por este espaço. O terraço da casa pode ser transformado em estúdio de TV. O preço ela não fala, porém, admite que não faltam pretendentes há uma semana do Mundial começar. Ontem mesmo eu recebi uma ligação, tá? E o rapaz ficou de vir aqui porque ele está interessado no terraço. Que vem a Copa, que vem os turistas, que vem os brasileiros, nós estamos preparados para tudo isso. É a Copa do Mundo esquentando também o mercado imobiliário de Manaus. E a seleção brasileira realizou hoje em São Paulo o último amistoso antes de estrear na Copa do Mundo no próximo dia 12 de junho diante da Croácia. Foi uma vitória apertada, 1-0 diante da Sérvia. Mas aqui na capital os torcedores seguem otimistas e vão aproveitar o último fim de semana antes do Mundial para deixar tudo pronto para a grande festa do futebol. A animação já é em clima de Copa do Mundo. E olha que ainda faltam 6 dias para a estreia da seleção brasileira no Mundial. Enquanto a Copa não chega, a festa é no amistoso mesmo. Esse é o último jogo antes da grande estreia da seleção no dia 12 de junho contra a Croácia. Mas aqui na Santa Isabel, a apreensão é tanta que até parece que o jogo já é de decisão. E não faltou palpite para ajudar o time a ganhar. O que você tem que fazer? Começar a buscar mais o meio de campo com a velocidade do Oscar, com a velocidade do Neymar, principalmente o Fred. O Fred hoje está um pouco muito marcado, então tem que se deslocar mais um pouco. Vieram com a estratégia do jogo anterior em cima do Neymar. A marcação é grande. Agora o que está faltando é passe. Simplesmente passe e toque. Mas enquanto uns se divertem, outros pegam no pesado. Eu estou trabalhando que é para ajudar, né, a ornamentação da rua, porque essa aqui é uma tradição já da nossa rua, de 32 anos de tradição. Nem parece, mas ainda falta muita coisa para arrumar antes da Copa. Dona Regina está em ritmo acelerado. Eu também tenho que fazer rápido para adiantar, né? Senão vai ficar atrasada a rua Santa Isabel, que é a mais querida aqui de Manaus. Mas na hora do jogo não tem jeito. Ela volta para assistir a seleção em campo. E quando o gol sai no segundo tempo, o grito já foi uma espécie de ensaio para quando o jogo for para valer. Nós acreditamos em ti, Felipão. Vai com a gente, vai! Olha só, amanhã tem Band Cidade em entrevista que vai destacar a aprovação em segundo turno da PEC da Zona Franca de Manaus esta semana na Câmara Federal. O programa vai ao ar 5:50 da noite. A gente fica por aqui, mas você fica agora com as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Uma boa noite para você, a gente volta a se encontrar na segunda. Até lá!